Bom, agora nós vamos discutir sobre centro de massa. Centro de massa o que é? O centro de massa é um ponto, como se toda a massa tivesse concentrada exatamente naquele ponto. Por exemplo, pega a distribuição da massa de um corpo e o ponto médio onde vai dar essa distribuição de massa, nós chamamos de centro de massa. Vamos dar um exemplo para vocês. Se eu pego uma superfície igual a um CD, ou um DVD, né? Onde está o centro de massa? Naquele orifício. Bem no meio dele está o centro de massa, como se toda a massa dele tivesse concentrada exatamente naquele ponto. Outro exemplo, uma bola de futebol. Pega a bola de futebol, onde está o centro de massa dele? Está lá bem no meio da bola, como se toda a massa dele tivesse concentrada bem no meio da bola. Professor, mas calma aí, você está falando que o centro de massa é ali, mas ali não tem massa nenhuma. Sim, não tem problema. O centro de massa pode ser aonde não tem nada, certo? Onde não tem nada de massa do corpo, tá bom? Então o centro de massa seria isso. Professor, eu já escutei falar um negócio chamado centro de gravidade. Centro de massa, centro de gravidade é a mesma coisa? Normalmente é. Tá? Normalmente centro de massa, centro de gravidade, geralmente é sempre igual. Mas se é geralmente, então quando não seria? Da seguinte maneira. Quando eu tenho um prédio muito alto, esse eu acho que é o melhor exemplo, tá? Um prédio muito, muito alto. Tá? Imagina que tem um prédio de 100 metros de altura. O que acontece? A força-peso do corpo depende da aceleração da gravidade, não depende da aceleração da gravidade? Mas a aceleração da gravidade ela muda conforme você muda a distância em relação ao centro da Terra. Conforme vai aumentando a distância em relação ao centro da Terra, vai mudando, então, a força-peso. Por quê? Peso é massa vezes a gravidade. Se mudou a gravidade, está mudando o peso, não está? Tá. Agora, o que vai acontecer? O centro de massa do corpo, ele não vai ser exatamente igual ao centro de gravidade desse corpo. Porque o centro de gravidade é relacionado com a força-peso. Já o centro de massa é relacionado apenas com a massa. Como o centro de gravidade depende da força-peso e a força-peso depende da gravidade, então o que vai acontecer? Como a gravidade, a aceleração da gravidade muda conforme a distância em relação ao centro da Terra, então vai mudar também a força-peso. Então, olha só. A ideia seria isso aqui. Ó. Imagina que eu tenho um prédio muito, muito alto. Tá? O que vai acontecer? Seria assim. Ó. Se eu pensasse no centro de massa dele, eu vou ver a massa de cada pedacinho dele e vou ver onde está dando a média dele. Vamos supor que o centro de massa desse corpo aqui está dando exatamente, se for uniformemente distribuído, bem no meio dele, está bem aqui. Isso aqui imagine que seja o centro de massa. Tá certo? Vou chamar de CM. Se eu pensar no centro de gravidade, lembra que gravidade, o que era mesmo? O centro de gravidade, devido à força-peso. E peso tem a massa vezes a aceleração da gravidade. Como a aceleração da gravidade muda conforme a altura, então a força-peso para a mesma massa muda, não muda? Então, por exemplo, o peso para um corpo de massa 1 kg aqui é um valor. O peso para uma massa de 1 kg aqui é outro valor, porque mudou o quê? A aceleração da gravidade. Agora o peso aqui mudou ainda mais, né? Agora o peso vai estar o quê? Vai estar cada vez menor, certo? Por quê? Diminuiu a gravidade, diminuiu o peso, não é isso? Como está diminuindo o peso, para dar o centro de gravidade do corpo vai dar uma pequena diferença. Como o peso para cima vai ser um pouquinho menor, então vai estar um pouquinho mais para baixo o centro de gravidade. O centro de gravidade do corpo, vou chamar de CG, ele vai estar aqui. Mas essa diferença, num prédio de mais de 100 metros de altura lá, vai dar o quê? Uma diferençazinha de menos de 1 metro. Então essa diferença é muito pequena do centro de massa para o centro de gravidade. Tá certo? Então ela só é considerável quando é algo muito, muito alto verticalmente. Agora, se eu pensar em algo na horizontal, praticamente não muda. Tá? É praticamente no mesmo ponto. Então, sempre que você ouvir falar centro de massa e centro de gravidade, você pode pensar muitas vezes que é a mesma coisa, tá certo? Tudo bem? Então tá. Eu vou usar muito a ideia de que centro de massa, mas se você quisesse falar em centro de gravidade, tá? Não teria nenhum problema, porque só tem diferença para grandes alturas, tá certo? Então vamos lá, continuando. Como que eu calculo o centro de massa de um corpo? Por exemplo, aonde que estaria esse ponto, então, de centro de massa do corpo? Como que eu faço isso? É da seguinte maneira, olha só que interessante. Ele funciona assim, ó. Eu pego a coordenada dele no eixo X,
do centro de massa, eu pego o quê? Eu pego a massa do corpo vezes essa distância desse pedaço do corpo até ali, mais a massa do uma outra massinha, vezes a outra distância x2, mais tanto, mais a massa desse pedaço n, vezes a distância desse pedaço n até o ponto que eu estou tentando calcular, tá certo? Aí eu vou dividir pela soma total da massa, ou seja, m1 mais m2 mais mais mn, tá certo? Uma maneira da gente escrever isso aqui é colocar o quê? Olha só, aqui é toda a soma das massas e de x, não é? Tem um símbolo matemático que é para somatória, não é? O símbolo para somatória é o quê? A soma de mi, xi, ou seja, a soma das massas vezes as distâncias, dividido por quem? Pela soma das massas. Dividido pela soma das massas, somas de mi, tá certo? Muitas vezes a soma das massas, os livros vão colocar simplesmente como sendo aqui mi, xi, né, normal, dividido por mzão. Mzão seria a soma de todas as massas, tá certo? É bem comum o pessoal fazer isso. Tá. Professor, mas está estranho isso. Calma, já vou aplicar. Fique tranquilos. Agora, como que fica o y do centro de massa? O y de massa é a massa 1, y1, mais a massa 2, y2, mais mais a massa n, yn. Dividido por quem? Pela soma de todas as massas, que é mzão. Então, eu poderia escrever simplesmente que é quem? A soma de mi, yi, dividido pela massa total, que é a soma dos m's. E se eu pensar em 3 dimensões, o z do centro de massa, como que a gente calcula? m1, z1, mais m2, z2, mais mais mn, zn, dividido pela soma das massas. Tá? Seria isso aqui. Tá? Ou, simplesmente, escreve soma das massas mi, zi, dividido pela soma das massas, que é mzão, simplesmente. Tá bom? Tá, eu acredito que você está olhando isso aí e falando, grande coisa, né? E agora, como que aplica isso? Como fazer alguma coisa aplicando isso aqui? É muito, muito fácil, vocês vão achar, tá? Olhando assim é mais difícil do que fazendo. Então vamos aplicar isso aqui já num exemplo. Olha só que interessante. Vamos imaginar um plano cartesiano qualquer, tá? Vou colocar um plano cartesiano aqui. E é um exemplo, tá? E vou colocar assim, ó. Beleza? Aí, vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Então, assim, aqui seria o 0. Aqui é quanto daí? Menos 1, aqui é quanto? Menos 2. E assim vai. Aqui vou chamar de 1, 2, 3, 4 e assim vai. Aqui eu vou chamar de x, e eu poderia colocar em metro, centímetro, eu vou colocar em metro por um acaso. Aqui eu vou chamar o y em quê? Metro. Aqui eu vou chamar de menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai sucessivamente. Tá. Imagine que eu tenho uma partícula e essa partícula ela está exatamente aqui assim, ó. Vamos pegar um corpo, vou colocar como se tivesse uma bolinha ali, ou poderia ser uma partícula, tá? Vou colocar um quadradinho, vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Tá? Esse quadradinho está aqui, está bem aqui, ó, certo? Daqui é um quadradinho. Esse quadradinho está em quais coordenadas? Aqui e aqui, não é isso? Esse tem um quadradinho ali que poderia chamar apenas de uma partícula, assim, apenas um ponto. Agora eu vou pegar e colocar uma outra partícula, por exemplo, um outro quadradinho, como se esse outro quadradinho estivesse exatamente aqui, ó. Por exemplo, aqui. Tá vendo? Que eu coloquei o meio, exatamente o meio, aqui nesses pontos aqui, ó. 2 e 2 aqui, tá certo? Tá bom? Então tá aqui, ó.
Então, o centro de massa desse quadradinho está bem no meio dele. Está bem uniformemente distribuído, está bem aqui. Ó. Bom? Vamos pegar um outro agora. Agora o outro ponto eu vou pegar como se ele tivesse exatamente aqui. Ó. Um outro quadradinho. Está bem aqui. Ó. Onde está o meio dele? Ah, o meio dele, professor, está bem aqui. Ó. Certo? Então o meio está bem ali naquele ponto. E agora eu vou pegar um último ponto qualquer. Vou pegar esse último ponto qualquer e vou colocar ele como se ele tivesse aqui, ó. Certo? O centro de massa desse quadradinho também está aqui, tá? Então poderia ser apenas pontos. Um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Beleza? E esse daqui, eu coloquei aqui nessas coordenadas. Tá certo? Tá. Eu vou chamar esse corpo aqui de 1. Vou chamar A, B e C. Isso aqui é B. Isso aqui é C. Isso aqui é D. Eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C, eu tenho D. Tudo bem? Quais são as massas deles? Eu vou colocar as massas diferentes. Por exemplo, a massa de 1, ou de A, é igual à massa de C, por exemplo. Que é igual a 2 kg. Então, cada um deles é 2 kg. Aí eu vou colocar agora a massa de D, de B, e faltou a massa de D, correto? A massa de B, eu vou colocar que a massa de B é igual a, por exemplo, colocar, aqui já deu 2 kg, mais 2 kg desse, então já tem 4, né? Eu vou colocar que esse aqui é 3 kg. E a massa do outro, então já deu 2 com mais 2, 4, 4 com mais 3, já deu 7. Vou colocar que o outro é 7 também, é 3 também. Pronto. Inventei aqui as massas, tudo bem? Tá, por que eu quis colocar assim? Porque da soma das massas dá 10 kg. Né? É mais fácil fazer a conta daqui a pouco, vocês vão ver isso. Como que a gente faz agora isso aqui, professor? Como que a gente vai aplicar isso? Bom, olha só que simples que é. Quanto que é as coordenadas aqui mesmo? Vamos lá? Lembrar da matemática? Do A? O A quanto seria? No X é quanto, A? Fala para mim. No X é menos 2, né? Opa, esse X aqui não foi. Então vamos lá. Isso aqui é quanto? Menos 2. E quanto que é no eixo Y? 1. Ótimo. O B, quanto que ele é no eixo X? Ah, ele é 2. E quanto que ele é aqui? No eixo X é 2 e no eixo Y é 2 também. Beleza. E o C? O C é quanto no eixo X? No eixo X ele é 4, não é? Tá bom, é 4. E quanto que é no eixo Y? Tem altura? Não, né? É 0. Então, tá aí. Agora vamos colocar as coordenadas aqui. Vamos lá? Quanto que é no eixo X? No eixo X é quanto? No eixo X está para cá, né? Menos 2. E no eixo Y? Menos 2. É isso aqui que vocês veem na matemática, não é? Beleza, a gente anotou aí e tal, belezinha. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro pensar só no X. O X, lembre que é sempre o quê? O da esquerda, não é? Ó, sempre o X é o da esquerda, não é? Aí o que nós vamos fazer? Vamos calcular o X do centro de massa? Olha só. X do centro de massa é igual. M1, quanto que é o MA? Vou pegar a MA vezes a coordenada do A nesse X. Vou chamar X de A. Mais o MB vezes o X do B, mais o MC vezes o X do C, mais o MD, X do D. Tudo isso aqui dividido pela soma das massas, né? Vou chamar só de Mzão. MA mais MB mais MC mais MD. O X do centro de massa, olha como isso é simples. Quanto que é a massa do A? 2. Qual a coordenada do eixo X do A? Do eixo X de A é quanto? Menos 2. Mais, quanto que é a massa do B? A massa do B é quanto? 3. Quanto que é a coordenada do B? Vamos lá? No eixo X. Quanto que é a coordenada do B? 2. Mais, quanto que é a massa do C? 2. Quanto que é a coordenada do C? No eixo X. Quanto que é a coordenada do C no eixo X? 4. Mais, o MD é quanto com o MD? 3 kg. Quanto que é a distância no eixo X do D? Quanto que é a distância no eixo X do D? Quanto que é? Menos 2.
dividido pela soma das massas. Soma as massas. 2 com 2, 4, com mais 3, 7, com mais 3, 10. Então, dividido pela soma das massas, que é 10. Entenderam por que eu coloquei para dar 10? Para ficar fácil para dividir depois, né? Então, o x do centro de massa é quanto? Vamos lá? 2 vezes menos 2 dá quanto? Menos 4. 3 vezes 2 deu 6. 2 vezes 4, 8. 3 vezes menos 2, menos 6. Dividido por 10. Agora o que a gente faz? Esse 6 com esse menos 6 vai embora. Menos 4 com mais 8 dá 4, positivo. 4 por 10. Quando dá 4 dividido por 10? 0,4 metro. Porque está tudo em metro. Então a gente achou o x do centro de massa, não achou? É bem simplesinho, perceberam como é tranquilo para calcular? Então é 0,4. Agora como que a gente acha o y centro de massa? Bem simples. Esse aqui já vou colocando os valores direto, tá bom? Então o y do centro de massa, estou fazendo com o giz branco, igual a massa do A, que é quanto? É 2 kg, vezes a distância do A no eixo y agora, não é isso? Quanto que é o A no eixo y? O A no eixo y, quanto que é a altura? É 1, não é? Então vezes 1. Mais a massa do B, quanto que é a massa do B? 3 kg. Vezes quanto que é o B? Quanto que é a altura do B? Quanto que tá? 2, né? Olha aqui. 2, para você não errar. Mais a massa do C, quanto que é a massa do C? A massa do C, quanto que é? 2 kg, né? 2 kg. Quanto que é no eixo YC? É 0, então vezes 0. Mais, agora a massa do D, que é 3 também, vezes quanto que é no eixo YD? Quanto que é no eixo YD? Menos 2, né? Olha ali, né? Aqui, ó, menos 2. Tudo isso aqui dividido por quanto? Soma de todas as massas, que dá 10 kg. Então, o Y, centro de massa, igual 2 mais 6, aqui dá 0, né? Aqui dá menos 6, não dá? Então, 2 com mais 6 deu quanto? 8. 8 com menos 6, então esse aqui mais 6 com esse aqui que dá menos 6 vai embora, né? Então ficou 2 sobre 10. 2 sobre 10 dá quanto? 2 sobre 10? 0,2 metros. Então a gente achou a coordenada do eixo x e do eixo y no centro de massa, não é? Então eu poderia dizer que centro de massa é quanto? É 0,4 no eixo x e 0,2 no eixo y. Isso aqui está em quê? Em metros. Beleza? Então nós achamos as coordenadas, não achamos? Como que a gente pode escrever aqui agora? Para a gente terminar aqui agora nesse gráfico. Quanto que é no eixo x mesmo? Não é 0,4? 0,4. Onde seria 0,4 do eixo x? Se daqui até aqui é 1, aqui é 0,5, daqui até aqui é metade, né? 0,5. 0,4 estaria mais ou menos próximo. Então estaria mais... No eixo x é 0,4. Então daqui até aqui é 0,5, então 0,4 estaria mais ou menos por aqui. Então isso aqui é o 0,4. Isso aqui é o nosso x do centro de massa. Quanto que é o nosso y no centro de massa? O y no centro de massa é 0,2. Então se daqui até aqui é 1, daqui até aqui é 0,5, 0,2 estaria mais ou menos por aqui. Né? Vou colocar bem aqui. Assim. Aqui é o nosso y no centro de massa. Onde está o centro de massa desse sisteminha aqui? Formado por esses corpos. Está exatamente aqui. Ó. Aqui está o centro de massa, ou seja, a coordenada do eixo x e a coordenada do eixo y. Tudo bem? Então o centro de massa desse sistema formado por isso aqui tudo está exatamente ali. Professor, mas para que serve isso? Eu entendi o jeito que você fez, bacana, tal, não é difícil, achei até fácil. Porém, para que serve? Imagina você tem átomos e você quer saber onde está o centro de massa desses átomos. Por exemplo, água, né? Eu tenho lá a água, H2O. Eu tenho aqui o oxigênio e aqui os outros dois. Eu quero saber onde está o centro de massa dele. Por quê? Porque tudo gira em torno do seu centro de massa. Como assim, professor? Eu não entendi. Porque assim, ó, o centro de massa desse sistema, aqui, por exemplo, está o oxigênio, né? E aqui seria hidrogênio e aqui seria hidrogênio. O centro de massa vai estar mais onde? Mais próximo do oxigênio. Então, quando ele girar, ele vai girar em torno do centro de massa. Professor, eu não estou entendendo ainda. Imagina que você pega um martelo. O centro de massa está mais próximo da região onde está o ferro, certo? Se você jogar um martelo, imagina que ele vai formar um lançamento oblíquo, e você lançou ele girando. Imagina que você lançou ele e foi girando bastante no espaço. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver ele todo fazendo um movimento todo bagunçado, certo? Se você colocasse uma iluminação em todo o martelo, você vai ver uma bagunça dele girando.
Tá, agora olha que interessante. Se você pegasse o centro de massa do martelo e colocasse uma lâmpada só naquele ponto, e você lançasse esse martelo num quarto escuro, sabe o que ia acontecer com ele? Você ia ver exatamente o martelo fazendo esse movimento aqui, ó. Tá? Você vai ver exatamente, não ia ficar girando tudo bagunçado. Por quê? O martelo vai girar em torno do seu centro de massa. Então, quando você lança, ele gira em torno do seu centro de massa. Todos os movimentos, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, é em razão do nosso centro de massa. Tá? O movimento do nosso corpo, tudo que a gente faz, é pensando no nosso centro de massa. A mulher, quando está grávida, ela está andando lá, você pode reparar que ela vai mudar o seu jeito de andar. Ela vai andar de um pouco diferente. Por quê? Porque ela precisa de um jeito diferente, porque o seu centro de massa mudou. Então, o jeito dela se movimentar muda. A pessoa engordou. Se você pegar a pessoa quando ela é bem magra e agora que a pessoa engordou, o jeito dela andar muda também. Por que vai mudar? Porque o centro de massa dessa pessoa alterou. Como alterou o centro de massa, o jeito dela se movimentar também altera. Certo? Então, tudo vai ter o movimento em relação ao seu centro de massa. E o centro de massa é bastante importante quando você pensa em movimentos de corpos extensos, tá? Que daí vai fazer toda uma diferença. Se você souber onde está o centro de massa do corpo, você tem que colocar, por exemplo, o ponto de apoio geralmente naquele local. Vou dar um exemplo de isso aí acontecendo. Imagina que você pega aí na sua casa, você pega lá a máquina de lavar roupa, e essa máquina de lavar roupa você pega, vai colocar para centrifugar uma roupa. Aí você pega e coloca a massa não uniformemente distribuída, coloca bagunçado. Você coloca tudo para um canto só. E aí você ligou a máquina lá. Quando você liga a máquina, você está lá almoçando ali na cozinha, a máquina de lavar roupa está ali, você ligou ela. Não colocou distribuído uniformemente aquela roupa. O que vai acontecer com a máquina? A máquina começa a sair do lugar. Certo? Daqui a pouco você está almoçando e a máquina chegou. Ô, máquina, tudo bom? Então, por que isso acontece? Né? Esse movimento dela. Porque você não colocou de maneira uniformemente distribuída. Agora ela vai ficar de maneira uniformemente distribuída se você pegar toda a massa das roupas e distribuir em volta daquela máquina, certo? Aí você distribuiu um pouco mais uniforme, beleza. A máquina vai girar de uma maneira melhor. Se você pega um maquinário e você apoia no local errado do centro de massa, você vai ficar forçando aquele maquinário. E vai fazer o quê? Ele vai acabar quebrando. Então o centro de massa ele é muito importante para tudo, tá certo? Agora eu vou comentar uma coisa que é bastante interessante, é o seguinte. Se eu tenho um planeta e eu tenho o seu satélite natural, por exemplo, Terra e Lua. Onde está o centro de massa da Terra e da Lua, por exemplo? Uma ideia. Né? Como que a gente faz isso? Olha só, acompanhe esse exercício comigo. Imagine a seguinte situação. Eu tenho um planeta aqui, tá? Daqui é o planeta. E imaginem que eu tenho aqui o seu satélite natural, tá certo? Imaginem que a massa desse planeta seja, para ficar fácil as contas, eu vou colocar que é 99 vezes a massa do satélite, tá? É 99 vezes maior que a massa do satélite. A distância entre eles, daqui até aqui, tá? Isso aqui não é Terra e Lua, não, tá? Porque a diferença não é exatamente isso aqui, é em torno de 81, tá? 81 vezes maior a massa da Terra, se eu não estou enganado. Mas é o seguinte, eu tenho a distância daqui até aqui, imagine que a distância entre eles seja de 300 mil quilômetros, aproximadamente. Então, a distância daqui até aqui, 300 mil quilômetros. Opa, faltou alguns zeros, né? Essa é a distância daqui até aqui. Isso aqui é a massa do planeta, isso aqui é a massa do satélite. E onde que vai estar o centro de massa deles? Sabe onde vai estar? Olha só que simples. É bem tranquilo para você fazer. Eu vou pegar e vou colocar aqui como sendo o plano cartesiano. Imagina que isso aqui seja aquele plano cartesiano que fizemos agora. Ó. Certo? Aqui seria quem? O Y. Isso aqui seria quem? O X, não é? Beleza. Aqui seria que ponto? O zero. O zero seria, por exemplo, pensando no nosso planeta, o centro da Terra. Tá. E agora o que a gente faz? Concorda que no eixo Y, o centro de massa dele vai ter que estar aqui exatamente no zero no eixo Y, né? Mas em que distância que está em relação ao centro da Terra? Como assim, professor? Olha só, como que eu acho o X do centro de massa? Eu pego a massa do planeta, vezes a distância do centro de massa do planeta até aqui. Ou seja, distância do planeta até ali, que é zero, né? Dele até ele mesmo é zero. Mais a massa do satélite, vezes a distância do satélite até aqui. Quanto que é a distância do satélite até aqui? Quanto que é?
300 mil. Né? Mas vou colocar que é x do satélite, por enquanto. Dividido pela soma das massas, né? Ou seja, massa do planeta mais a massa do satélite. Eu vou achar o centro de massa dos dois, tá bom? Então, x, o centro de massa, é igual. A massa do planeta é quanto? A massa do planeta é 99 vezes a massa do satélite. 99 vezes a massa do satélite. Vezes, quanto que é o x do planeta? É 0. Opa, 0. Mais a massa do satélite, quanto que é? Massa do satélite. Vezes a distância do satélite daqui até aqui. Dá quantos mil? 300 mil quilômetros. Dividido por quem? Dividido por soma da massa do planeta mais a massa do satélite. Então, 99 massa do satélite mais massa do satélite. Ou seja, x do centro de massa. Isso aqui zerou. 300 mil massa do, do satélite. 300 mil massa do satélite dividido por 100 massa do satélite, não é? Esses dois zeros com esses dois zeros vão embora. Dá 3 mil, não é isso? Porque massa satélite foi embora. Deu 3 mil. 3 mil o quê? Opa. 3 mil quilômetros. Então, o centro de massa desse conjunto formado por aquele planeta e esse satélite vai dar onde o centro de massa dele? A 3 mil quilômetros de quem? Do centro do planeta. Então, 3 mil quilômetros do centro do planeta. Aí vem uma coisa interessante, olha que bacana. Se o raio do planeta for maior que isso aqui, então o centro de massa vai estar ainda no planeta, tá certo? Então vai estar em algum lugar. Vamos supor que daqui até aqui seja 6 mil quilômetros. E ali deu 3 mil. Então o centro de massa daria bem aqui. Concordam? Beleza. Então o centro de massa estaria aqui. O que acontece? Esse planeta, quando ele gira em torno do Sol, tá? Fazendo aquele movimento elíptico, aí está o planeta aqui girando em torno do Sol, o que acontece? Quem gira realmente formando essa elipse certinho em torno do Sol é quem? É o centro de massa desse corpo formado por esse planeta e por esse satélite. Então quem está girando exatamente, obedecendo exatamente isso aqui, é quem? É o centro de massa formado, desse conjunto formado pelo planeta e por esse satélite. É ele que está girando certinho. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. É como se fosse um halteres, então? É como se fosse um halteres proporcional. Imagina assim, ó, que eu tenho um halteres aqui, mas só que a massa desse lado é muito maior que da outra. Aí o centro de massa está aqui, não está? Então, na realidade, tudo está girando em torno disso aqui. Esse halteres que está girando, como se fosse assim, ó. Aqui está o planeta e aqui está o satélite. Aí está assim depois, ó. Aqui está o planeta, aqui está o satélite. Ele está girando. Então, na realidade, gira dessa maneira. Se eu tivesse, por exemplo, dois corpos com massa igual o planeta quanto o satélite igualzinho, o que aconteceria? Ia ficar girando igualzinho um halteres. Ia girar em torno do seu centro. Que, por exemplo, se é igualzinho, aqui e aqui, estaria girando em torno desse centro. É esse aqui que estaria fazendo esse movimento. O restante seria todo confuso para determinar. Tá? Agora, isso aqui, então, no nosso caso, se o raio do planeta for maior do que o centro de massa, então o centro de massa está entre... Aqui está dentro do planeta ainda, mas num local deslocado. Por que eu estou falando isso? Porque para a Terra acontece exatamente isso. A Terra é 6.400 km, o centro de massa está mais ou menos, tá, entre o centro da Terra e a superfície. Então ela gira dessa maneira. E forma um movimento, né, no caso, de um negócio meio bagunçado. Por isso difícil de entender o que está acontecendo no movimento lá fora, tá certo? Então seria isso aí. E agora aqui mais um detalhezinho também que eu acho interessante vocês saberem, é o seguinte. Quando você tem esse movimento acontecendo, igual eu falei, ele pode ter o seu centro de massa, tá, dentro do planeta ou fora do planeta. O movimento para você observar lá fora fica mais fácil ou fica muito difícil para você perceber o que está acontecendo. Tá certo? Beleza? Tá bom? Então tá. Na próxima aula aí vocês vão ver agora centro de massa pensando em áreas. Valeu? Até mais.